Pessoal, eu vou aguardar mais um minutinho, tá? Porque eu quero fazer uma observação antes de iniciar e é importante que todos que estejam vendo também acompanhem essa explicação inicial, porque será importante para verificar algumas questões que a gente vai discutir depois. Seja bem-vindo, Carol. Bom, olha só, a escolha desse tema é uma escolha que me foi motivada em razão de um acompanhamento da justiça restaurativa que é feita no Brasil. Acompanho isso há 6 anos já, desde 2014, mais diretamente. E algumas coisas têm me incomodado, algumas coisas têm me deixado um pouco aflito com relação ao caminho que a JR vai tomar no Brasil. Então é importante a gente fazer algumas observações iniciais. Bom, para quem me conhece, para quem sabe do trabalho que eu faço na JR, já tem uma ideia desse perfil um pouco mais crítico que eu exerço com relação à questão do judiciário e dessas metodologias todas, né? Mas essa crítica toda é uma crítica construtiva, então por isso que eu preciso deixar claro para vocês isso, tá? Se há alguém que defende a justiça restaurativa, esse alguém sou eu. Eu defendo isso. Desde 2014 eu trabalho com ela, eu estudo ela. Minha tese de doutorado foi sobre justiça restaurativa, numa visão crítica, logicamente, no sentido de estender essa JR para a comunidade, né? Então, toda essa visão que a gente traz da justiça restaurativa, ela é sempre através de uma crítica construtiva, no sentido de fazer com que esse instrumento, que eu acho que é fantástico, tá? Que é a questão da restauração, ela seja realmente realizada com muito respeito e com muito zelo com relação às suas bases, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é uma preocupação minha com relação a como isso está sendo conduzido no Brasil. Então, assim, nós precisamos, então, deixar bem claro que a justiça restaurativa, para mim, isso a Mônica Mumé fala muito bem, a justiça restaurativa, para mim, ela é muito mais uma filosofia de vida, uma postura de vida, do que uma instituição ou um caminho procedimental. Mas enquanto filosofia de vida, ela se torna uma questão muito abstrata, né? É uma postura de vida, de busca de cultura de paz e assim por diante. Agora, a partir do momento em que o judiciário começa a fazer esse movimento para trazer a justiça restaurativa para a transformação dos conflitos diários, eu deixo de ter a justiça restaurativa apenas como uma filosofia de vida, uma postura de vida, uma busca um pouco que abstrata com relação à cultura de paz, e passo a ter atos concretos que vão influenciar diretamente no conflito que é trazido até o judiciário. Então, a partir desse momento, eu preciso olhar agora a justiça restaurativa não apenas como com uma visão apaixonada, uma visão mais estética, mas sim com uma visão jurídica. E a partir disso eu preciso estabelecer alguns critérios que são importantes. Então, a justiça restaurativa se concretizando no judiciário, ela precisa estar muito bem embasada legalmente e teoricamente, para que ela não se perca ali na frente. E alguns movimentos que eu tenho verificado são movimentos que estão confundindo o que é a justiça restaurativa. Então, deixando bem claro, para quem não me conhece ainda, a minha posição é uma posição sempre de flexibilizar as posturas, tá? Principalmente restaurativas e sistêmicas. Então, a crítica que eu faço é uma crítica que não é para deixar na caixa, mas para tirar da caixa. Só que algumas questões precisam ser observadas. E essa questão da base jurídica, até por um respeito à hierarquia, né, do judiciário que vem primeiro, nessa questão da resolução humanizada dos conflitos, né, eu preciso então observar
algumas questões que são importantes. Então vamos lá. O que é justiça restaurativa? Como ela é aplicada? Então, o que é hoje a justiça restaurativa? Eu vou trazer para vocês uma visão do que é e depois uma visão do que deveria ser, tá? Eu vou trazer então o que é uma justiça restaurativa a partir do movimento do CNJ. Então nós temos um movimento de base legal que vem lá da ONU de 2002, que é uma resolução, a resolução 12 de 2002 da ONU, onde ela vai propor então algumas definições, alguns limites sobre o que é a justiça restaurativa para que os países que são signatários, né, possam então implementar isso dentro das suas culturas jurídicas, respeitando o que é cultural de cada país. Então, o Brasil tem movimentos restaurativos desde o início do ano 2000, final dos anos 90, mas são movimentos restaurativos muito pontuais com relação a alguns juízes, algumas comarcas, que não se traduz basicamente em justiça restaurativa. O Brasil, a partir dessa resolução da ONU, então o Brasil começou a fazer alguns movimentos a partir de 2010 e efetivou uma resolução do CNJ em 2016, que é a resolução 225 do CNJ, aonde trouxe algumas bases legais ou alguma, não base legal no sentido amplo, mas uma base de orientação do que é a justiça restaurativa, para que os tribunais começassem a implementar então esse movimento a partir dos anos seguintes. E passou então o CNJ a atribuir algumas diretrizes e algumas metas para esses tribunais. O que nós temos hoje são praticamente quase que todos os tribunais, tanto estaduais como os tribunais regionais, eles têm implementado, pelo menos no papel, né, políticas restaurativas nas suas comarcas. E nós temos também em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e alguns outros estados já criações de núcleos gestores de justiça restaurativa. O CNJ faz uma pesquisa em 2017, que a professora Vera coordenou, a professora Vera Regina Pereira de Andrade. Em 2019 eles apresentam essa pesquisa, que é uma pesquisa chamada Pilotando o Judiciário, né, Justiça. E essa pesquisa, ela traz as práticas utilizadas e que eles denominam de justiça restaurativa. E analisando aquilo, isso é extremamente preocupante, porque nós vemos ali muitas práticas que elas não são condizentes com a ideia restaurativa que o CNJ trouxe. Então, o que é a ideia restaurativa ou a justiça restaurativa para a ONU e para o Brasil, que segue a orientação da ONU? Isso é importante deixar bem claro para que a gente possa depois avançar então nessa crítica construtiva. A justiça restaurativa para que o Brasil adota e que segue o modelo da ONU é uma justiça restaurativa direcionada unicamente para processos criminais, tá? Então unicamente para atos criminosos, crimes, né, delitos, direito penal. Obrigatoriamente deve haver a participação do autor do crime e da vítima. Então nós temos aí uma segunda condicionante. Claro que existem várias outras, mas as principais processo crime, autor e vítima, e deve haver um acordo entre autor e vítima, que voluntariamente devem participar, e esse acordo depois será homologado pelo juiz. Então vejam que nós temos 3 condições básicas para considerar a justiça restaurativa no Brasil. Crime, participação obrigatória de autor e vítima e homologação de acordo pelo judiciário. Esses critérios, Jéssica, seguem, logicamente, que são trazidos pela orientação, pela resolução do CNJ. Bom, o que é que nós temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro que possibilita fazer com que autor e vítima estejam presentes, fazer com que exista participação restaurativa entre eles, com acordo homologado pelo juízo? Nós temos no Brasil apenas a possibilidade de fazer isso dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então vejo que nós temos uma limitação muito grande de justiça restaurativa no Brasil. Justiça restaurativa no Brasil ela só está prevista em lei, pela lei do SINASE, em 2012, que ela trouxe a possibilidade de fazer restauração com relação aos atos infracionais praticados pelos menores. Então nós temos a participação ou a possibilidade de fazer a justiça restaurativa apenas dentro dos atos infracionais. Por mais que a resolução 225 diga que também é possível fazer a justiça restaurativa, aplicar a justiça restaurativa nos juizados especiais, nós não temos essa possibilidade de trabalhar no juizado especial com justiça restaurativa, porque a imposição da transação penal, a imposição do sursis processual, quando cabíveis, eles são aplicáveis com oferecimento de propostas do Ministério Público, sem participação de vítima. Então nós não temos um dos critérios balizadores da justiça restaurativa, que é a presença de vítima e autor nos encontros restaurativos. Então nós teremos essa possibilidade apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tudo o que é feito fora do Estatuto da Criança e do Adolescente não é justiça restaurativa pela resolução do CNJ. Então há uma incompreensão até mesmo do próprio CNJ, até mesmo do próprio Judiciário, porque quando eles fazem uma pesquisa e trazem vários outros métodos ou várias outras situações, inclusive oficinas praticadas com relação à violência doméstica, como sendo atos de justiça restaurativa, eles fazem uma confusão muito grande, porque isso está absolutamente equivocado. Então, o que nós temos nesse levantamento do CNJ, do Plano da Justiça Restaurativa, 95% das práticas que eles trazem ali não são práticas de justiça restaurativa. Dentro de um modelo do CJ, nós temos aí práticas restaurativas de uma forma geral. Então vejam que é importante fazer essa diferenciação. Então, o modelo de justiça restaurativa que o Brasil adota é um modelo que segue o modelo da ONU, mas é um modelo extremamente engessado, um modelo que a gente faz uma crítica muito grande com relação a isso. Mas a gente precisa seguir essa regulamentação. A aplicação da justiça restaurativa, como o CNJ deseja na resolução 225, ela é extremamente difícil de ser feita, porque ela exige a participação de autor e vítima, e nós temos apenas, então, a regulamentação com relação aos atos infracionais. Então vejam que tudo o que é feito, ou 95% do que é feito e se denomina de justiça restaurativa, não é justiça restaurativa. Então isso é o que nós temos. O que nós temos são práticas restaurativas, e essas práticas restaurativas elas se apresentam em todas as áreas do direito. As práticas restaurativas não é justiça restaurativa, porque a prática restaurativa ela pré-existe a justiça restaurativa. Nós temos práticas restaurativas desde que o homem se como ser humano. Nós temos práticas restaurativas lá da ancestralidade. Nós temos práticas restaurativas que podem ser aplicadas no direito civil, no direito do trabalho, no direito ambiental. Práticas que podem ser aplicadas na comunidade, que podem ser aplicadas na escola, podem ser aplicadas no seio familiar, mas isso não pode haver confusão com justiça restaurativa dentro da resolução do CNJ. Então isso é o que nós temos, ok? Agora, o que nós precisaríamos então ter? O Brasil, se você, por exemplo, for lá para fora, Canadá, Estados Unidos, e eles pedirem para você assim, vocês têm justiça restaurativa? E tu falar que sim, e eles te pedirem para você explicar como é a justiça restaurativa, eles não vão compreender. Porque para eles, o que a gente faz aqui não é justiça restaurativa. Tanto que eles falam que nós temos uma justiça restaurativa abrasileirada. Nós somos muito criativos com relação a isso. Está correto o que nós fizemos aqui? Dentro do segmento legal não está correto. Mas dentro do segmento social, na busca da transformação do conflito, o que a gente faz é muito rico. Então, para que isso fique muito claro, o que nós temos hoje no Brasil é uma justiça restaurativa bastante engessada, difícil de ser implementada, e em razão dessa dificuldade nós criamos alternativas para
aplicar as práticas circulares, práticas restaurativas nas composições de conflito, geralmente com relação à questão da violência doméstica, que nem é cabível a justiça restaurativa nela, por uma dificuldade até de evitar, né, a aplicação de sanção, porque dos crimes da Lei Maria da Penha não há essa possibilidade de você substituir eventual pena. Então nós criamos alternativas restaurativas e estamos aplicando isso em várias áreas do direito. Isso é fantástico, isso é muito rico, isso é da nossa cultura de criar alternativas. Ok, mas nós precisamos então ter uma regulamentação disso, porque senão daqui a pouco a gente vai estar fazendo justiça restaurativa na justiça do trabalho. E não é, porque a justiça restaurativa, ela tem por natureza, e isso é no mundo todo, ela tem por natureza trabalhar com os atos criminosos. Então a justiça restaurativa, ela tem por natureza o direito penal, o direito criminal. E são instrumentos, são institutos que às vezes você não consegue implementar para outros ramos do direito. Por exemplo, eu tenho na área do direito civil a arbitragem, né? A arbitragem não é possível trazer para o direito penal, porque ela é específica do direito civil, do direito empresarial. Então, nós temos que cuidar com essas origens, essas naturezas legais, para que a gente não faça, então, confusões conceituais e depois a gente tem um problema para conseguir delimitar o que é isso. Então, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos ter uma regulamentação, talvez, da minha percepção, uma regulamentação mais flexível do que seja a justiça restaurativa, porque da forma como ela está, ela é uma regulamentação extremamente difícil de ser implementada, e por essa dificuldade, então, eu acabo criando caminhos, alternativas para que o conflito seja transformado. A minha percepção é de que nós precisamos regulamentar a justiça restaurativa e flexibilizá-la, abrindo para que ela possa agregar outros saberes. E eu não fique especificamente condicionado apenas ao que nós temos hoje, que é a lei do SINASE. Então nós precisamos ter uma regulamentação para abrir a justiça restaurativa para todos os crimes, para todas as condutas delituosas. E dentro dessas práticas restaurativas, nós não podemos ficar limitados apenas às práticas circulares ou à mediação vítima e ofensor. Porque por mais que elas sejam fantásticas, por mais que o círculo restaurativo, para quem participou, é extremamente importante, mas nós temos um delimitador que é muito grave ou é muito difícil, que é você colocar autor e vítima no mesmo contexto para uma reflexão. Então eu vejo, e nós temos visto os movimentos sistêmicos por aí, muitos movimentos sistêmicos, em que eu consigo alcançar o autor ou a vítima com relação a oficinas restaurativas sem a necessidade deles estarem juntos. Então vejam que hoje isso não seria chamado de justiça restaurativa, mas nós podemos ter essa percepção de justiça restaurativa numa ampliação, numa flexibilização de uma regulamentação. Mas isso é tão sério e tão grave, porque o próprio CNJ, que implementa a resolução 225, é quem organiza isso dentro dos judiciários e aceita como justiça restaurativa a prática de vários outros atos que não condizem com a própria resolução. Então isso é um problema que o próprio judiciário vai ter que olhar para ele mesmo, né? A gente vai ter que chamar a atenção de que isso está errado. Porque a ideia central da justiça restaurativa é uma ideia de você substituir a visão tradicional da justiça retributiva para uma justiça que seja sem atribuição de culpa, mas com uma autorresponsabilidade, olhando para todos aqueles que participam dessa relação conflituosa, inclusive comunidade. Então vejam que a justiça restaurativa, ela trabalha com pré-círculo, com círculo, com pós-círculo. Semana retrasada eu participei de uma live com a Maíra de São Paulo e a gente trabalhou com a ideia de círculos restaurativos no ambiente virtual. Eu penso que é um equívoco também,
porque a prática restaurativa de conversas circulares, de conversas pelas plataformas digitais, isso é perfeitamente necessário, mas nesse momento que estamos vivenciando. Mas chamar isso de círculo restaurativo, círculo de paz, ele tem uma distância muito grande. Porque o círculo restaurativo, como eu disse lá, há um respeito pelo pré-círculo, que é, talvez na minha percepção, a parte mais difícil de você confeccionar, que é o pré-círculo, que é toda a organização anterior para você conseguir trazer a esse círculo as pessoas que realmente necessitam, os assuntos que tenham correlação, outras pessoas que tenham outras questões que tenham as mesmas questões. A Carol Furtado, Carol, não é isso, você não entendeu direito, tá? Não é que eu não concordo com o meio online. Estou dizendo que o círculo restaurativo, daquele modelo que a gente fez na pós, por exemplo, que vocês vivenciaram, que tem um pré-círculo, que tem uma ordem de fala, que tem um campo informacional que é criado naquele momento do círculo restaurativo, isso não se coaduna com o meio digital, porque você não tem como você fazer o pré-círculo, você não tem como fazer o pós-círculo. O que você tem são conversas, tá, acolhedoras, de 30, 40, 50, 60 pessoas que ingressam naquele canal de comunicação e que você não sabe nem quem são e nem sabem quais são as questões que são trazidas. Então, nessa questão de círculo restaurativo por meio virtual, no sistema da justiça restaurativa não é possível na minha percepção. Agora, isso sim você pode fazer com relação à questão da comunicação não violenta, da escutativa. Isso tudo é perfeitamente possível, mas não o círculo restaurativo do qual sai um acordo, vejam, o acordo homologado pelo judiciário. Então vejam que há muito desconhecimento com relação ao que é efetivamente a justiça restaurativa. E esse desconhecimento do que é a justiça restaurativa faz com que a gente traga para dentro dela, a gente denomine de justiça restaurativa muitas coisas que não são, ou que não conseguem ainda fazer parte da justiça restaurativa. Mas não conseguem fazer parte porque o judiciário ou o CNJ ainda não possibilitou isso por meio da sua legalização. Então é importante que a gente faça movimentos e que a gente pontue isso de forma crítica para que a gente não aceite qualquer coisa como sendo justiça restaurativa e que a gente, então, exija uma regulamentação real do que seja justiça restaurativa, que seja algo mais amplo do que nós temos hoje. Porque como nós temos hoje, não é possível ser feita justiça restaurativa fora dos atos infracionais, criança e adolescente, porque é a única previsão legal que nós temos no Brasil. E eu não posso atribuir isenção de pena em direito penal sem que exista uma regulamentação legal permitindo isso. Eu não posso deixar de aplicar uma sanção penal em qualquer situação sem que exista uma regulamentação legal. E a regulamentação não tem força de lei para fazer com que eu deixe de aplicar o direito penal. Isso é um problema de fonte, é um problema de natureza inicial, é o nascedouro da JR. Inclusive, eu estou terminando um artigo que eu vou publicar essa semana, que é a crise da fonte da justiça restaurativa no Brasil. Nós temos uma crise de fontes aqui, nós precisamos de regulamentação urgente para isso. Então, assim, a justiça restaurativa, ela poderia ser aplicada em outras áreas do direito, que não o direito penal. Como eu falei para vocês, a natureza da JR no mundo todo é o direito penal. O que eu posso levar para as outras áreas do direito que não seja JR são as práticas restaurativas. E nesse sentido, sim, eu posso e já estou fazendo isso. Então, as práticas sistêmicas, as práticas restaurativas, tudo isso pode ser feito. Eu posso fazer um círculo restaurativo lá no direito do trabalho? Perfeitamente, posso, mas não chamo isso de justiça restaurativa. Posso fazer um círculo restaurativo no direito ambiental? Posso e devo fazer, mas não é justiça restaurativa. Porque a justiça restaurativa tem um condicionamento legal.
Então isso é importante deixar claro. O que nós estamos fazendo no Brasil são práticas restaurativas excelentes, necessárias, mas não é justiça restaurativa. Ou a gente amplia a conceituação do que é justiça restaurativa e flexibiliza isso, ou a gente começa a ter dificuldade imensa de aplicar a JR. E o meu receio é que essa dificuldade de aplicação faça com que ela seja desvirtuada e a gente comece a chamar tudo de justiça restaurativa, quando na verdade não é. A ideia é apresentar essas questões para vocês, até para quem não conhece a gente, vejam só, esse livro aqui é um livro meu, do professor Everaldo e da professora Márcia, que estão aqui conosco também, chama-se Justiça Restaurativa Sistêmica, para vocês verem como a gente flexibiliza o uso da justiça restaurativa. Isso daqui é uma proposta de como deve ser, ou como deveria ser a justiça restaurativa num ambiente judicial, trazendo para ele também a percepção sistêmica. Isso é uma flexibilização desse modelo engessado que nós temos da justiça restaurativa tradicional. Então a crítica que a gente faz é uma crítica sempre construtiva, sempre de agregar aquilo que é novo, aquilo que é bacana, aquilo que realmente interessa para a transformação dos conflitos, né? Todos os movimentos que a gente faz sempre são movimentos que têm por destino, eu não canso de dizer isso, são movimentos que têm por destino a cultura de paz. Então, os caminhos que a gente vai trilhar para chegar até esse caminho final são caminhos vários, nós temos vários caminhos para isso. A mediação, a conciliação, nós temos inúmeros caminhos, né? E a justiça restaurativa é um desses caminhos também. A conciliação sistêmica é outro caminho interessante. Então, nesse livro que a gente trata, a gente trabalha com a transpessoalidade, trabalha com a justiça restaurativa e as práticas sistêmicas dentro da JR. Só que isso, se eu for implementar hoje numa vara, eu não posso chamar de justiça restaurativa. Por quê? Porque o CNJ me limita a conceituação do que é a JR. Meia hora de papo e eu gostaria de abrir para vocês perguntarem alguma coisa. A Carol fez a pergunta interessante com a questão do meio digital, né, do meio eletrônico, se é possível ou não. Eu acredito que eu tenha respondido na minha percepção o que é. Vamos aqui algumas perguntas subindo. Jéssica, tem vários. Assim, uma das minhas percepções é que a justiça restaurativa ela não deve ficar exclusivamente no judiciário, né? Ela deve estar na comunidade, ela deve se estender à comunidade, porque eu creio que a gente precisa agir preventivamente nas questões de conflito, não apenas quando acontece. Porque se eu trabalhar com uma ideia de justiça restaurativa apenas no judiciário e não privilegiar as práticas restaurativas comunitárias, que não é justiça restaurativa, são práticas restaurativas preventivas, se eu trabalhar apenas com a justiça restaurativa no judiciário, eu vou estar trabalhando com uma justiça restaurativa que é seletiva, gente. Ela tem os mesmos problemas do direito penal. Por quê? Porque ela eu só vou alcançar aquelas pessoas que foram alcançadas pelo sistema penal. Então, a justiça restaurativa unicamente judicial, sem práticas restaurativas anteriores, ela é uma justiça restaurativa que traz muitos dos vícios do direito penal. Isso é o que eu vou trabalhar no livro que vou lançar em maio, que foi a minha tese, que é a justiça restaurativa diferenciada integral e o sentido das restaurações comunitárias, que ela tem um sentido, que é preventivo, o sentido das restaurações comunitária, processual e execução de pena. Então eu trabalho com a restauração em todos os ambientes, no processo, dentro do cárcere e na comunidade. Vejam como essa visão ampla, essa visão integral, me dá a possibilidade de trabalhar com o conflito em todas as suas vertentes. Antes de nascer, após
a captação desse conflito pelo Estado e até mesmo depois na execução de pena. Então, olha que importante essa observação crítica que a gente faz de que se eu trabalhar com a JR apenas no judiciário, eu vou estar trabalhando apenas com algumas pessoas que foram escolhidas pelo sistema ou captadas pelos sistemas. E todos os demais que praticam atos infracionais, infrações e que não são captados pelos sistemas não têm a possibilidade de ver o conflito sendo transformado porque eles não chegaram até o sistema jurídico. Então, olha como a gente precisa ampliar esse olhar restaurativo, a gente precisa ampliar esse olhar de transformação de conflito. O judiciário é alguém que vem nos dar um embasamento hierárquico muito grande, mas nós precisamos utilizar esse momento, porque é um momento oportuno para que a gente, então, leve adiante uma ideia de transformação de conflito também para setores da comunidade. E aí nós podemos ter isso em vários ambientes. Nós podemos ter isso na escola, que é um ambiente fantástico. Nós podemos ter isso em empresas, nós podemos ter isso no sistema familiar. E podemos ter isso em centros de mediações particulares, privados, que vão privilegiar a transformação desses conflitos de forma preventiva. Então, a minha percepção é de que o que nós estamos fazendo hoje no Brasil, com o aval do judiciário, não é justiça restaurativa. É uma pena que o próprio judiciário não tenha se dado conta ainda do que é isso. Talvez o que está faltando para o judiciário é uma crítica construtiva e cortar na própria carne no sentido de que nós não precisamos utilizar a justiça restaurativa como um mecanismo de diminuição de processo. A justiça restaurativa dessa forma perde todo isso, porque como eu falei desde o início, a justiça restaurativa é uma filosofia de vida, é uma postura de vida. Se eu não tiver essa postura por parte do juiz, postura por parte do Ministério Público, eu não vou conseguir trabalhar de forma restaurativa na resolução dos conflitos. Então, Ana Tarna, nós temos muitas empresas que já adotam os círculos restaurativos. Inclusive, lá em Londrina, a gente teve uma aluna que fez o trabalho de conclusão do curso de JRS com um círculo restaurativo num ambiente empresarial, onde havia uma situação específica que foi conversada e dialogada entre eles. E o resultado que essa aluna trouxe para nós na redação, no relatório do trabalho, foi de que os empregados ficaram, a princípio, assustados quando eles entram e verificam aquele círculo, né? Aquela mandala no meio, enfim, mas tinha materiais de trabalho deles, então isso acabou fazendo com que eles ficassem acolhidos. E depois que eles trabalharam de forma restaurativa naquele modelo circular, eles pediram para ela para repetir isso, porque é um momento em que na empresa eles conseguem estar com os seus patrões, eles conseguem tirar a hierarquia e todos são iguais perante eles naquele ciclo. Então, uma empresa é um ambiente fecundo para isso. Mas, novamente, isso não é justiça restaurativa, isso são práticas restaurativas. Isso é importante deixar claro, senão a gente começa a falar de justiça restaurativa em ambiente familiar. E não tem nada a ver com a ideia, a não ser que eu queira dimensionar a ideia de justiça, né, como sendo tudo aquilo que possa ser justo para as relações. Mas não é esse o sentido de nascimento da justiça restaurativa no mundo. Justiça restaurativa no mundo surge com a proposta específica e de natureza criminal. Então isso é importante deixar bem claro. Brigitte, exatamente, as escolas, inclusive com a pedagogia sistêmica, né, e restaurativa, você consegue trabalhar com esses dois saberes agregados de forma muito interessante. A professora Márcia fez, inclusive, na escola do filho dela, algumas manifestações, algumas intervenções restaurativas e sistêmicas, e depois ela até pode escrever aqui rapidinho, se ela quiser, a experiência que ela teve, para vocês acompanharem. Mas isso é muito interessante, sim.
Isso, Jéssica. Eu vejo que a JRS, a ideia transformativa por meio do sistêmico e do restaurativo no sistema prisional é muito interessante. Até porque você não consegue trabalhar muitas vezes com o infrator, mas você consegue trabalhar com o infrator ali e até mesmo com... se você conseguir organizar o auxílio ao egresso, né, se nós tivéssemos isso que a lei de execução penal traz, que é o apoio ao egresso, a gente poderia trabalhar com esse egresso de forma restaurativa, incluindo ele no seio familiar. Nós poderíamos fazer reuniões restaurativas, círculos restaurativos desses egressos com seus familiares. Olha quanto campo a gente tem para trabalhar dentro do sistema prisional, sem a necessidade de implementar a vítima, sem a necessidade de trazer a vítima para esse contexto. Muitas vezes você organiza apenas o sistema familiar ou dá a possibilidade para que o detento que está saindo do egresso consiga então organizar o seu sistema familiar ou olhar para aquilo, né? E o próprio sistema familiar também conseguir acolher, porque nós temos os círculos de acolhimento, nós temos vários círculos que podem ser realizados dentro de uma proposta restaurativa na execução de pena. Professora Ana, então, esse artigo que eu estou escrevendo agora essa semana, eu vou justamente fazer uma proposta legislativa nesse sentido. Nós temos um projeto de lei que está desde 2007 parado no Congresso, mas é bom que fique parado porque é um projeto de lei que, se vir hoje, é um projeto extremamente ultrapassado. Então nós precisamos ter um movimento de força política mesmo, partidário político, para trabalhar com a apresentação de um novo projeto de justiça restaurativa, um projeto que seja amplo, um projeto que seja flexível e que escape um pouco dessa ideia tradicional que a ONU trouxe lá em 2002 e que, no meu sentir, de 2002 a 2020 já se passou 18 anos e muita coisa já mudou e nós não precisamos mais daquelas ideias tão tradicionais que a ONU implementou lá atrás. Mas são movimentos que estão sendo feitos, vão ser feitos. Creio que a próxima conversa que eu faça por aqui vai ser sobre essa questão da crise das fontes e a gente vai trabalhar especificamente essa questão legislativa, porque se nós formos analisar profundamente hoje, pegar a raiz da justiça restaurativa, nós não temos possibilidade de aplicar nem para o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu não tenho regulamentação de procedimento restaurativo. Então, nós estamos fazendo de conta em muitas questões. Nós estamos fazendo de conta que há justiça restaurativa no Brasil e o Judiciário não se deu conta que precisa regulamentar isso por meio de legislação específica e não por meio de resolução do CNJ. Jennifer, o Brasil demorou muito para aceitar essa proposta restaurativa da ONU. Veja que é apenas 2016 que o CNJ apresenta essa proposta. Em 2010 o CNJ teve uma outra resolução sugerindo o estudo disso, então é tudo muito recente, tá? E nós temos um grande caminho a trilhar aí pela frente, e são esses movimentos que a gente vai fazendo, que vocês vão fazendo, e vocês devem chamar a atenção também para o juiz, para o promotor, de que há essa necessidade de regulamentação, porque isso é uma necessidade que a gente precisa levar adiante, e nós precisamos encontrar um caminho para regulamentar isso de uma forma mais saudável. Isso, Jéssica, a ideia não é que o judiciário entre na escola, tá? Por isso que não é justiça restaurativa na escola, porque o judiciário tem que ficar fora disso. A ideia são práticas restaurativas escolares que não tem nada a ver com justiça restaurativa, mas são práticas restaurativas com a ideia de prevenção de atos infracionais ou de conflitos em si. Mas não é a proposta de trazer o judiciário para a escola, longe disso, pelo amor de Deus. Quanto menos o judiciário interferir nessas questões comunitárias, melhor. Até porque senão nós não teremos a voluntariedade, muitas vezes, na participação desses círculos restaurativos aí. Ok, Jéssica, não sei se tinha ficado essa dúvida ou não, mas não é o sentido de levar o judiciário para a escola, tá? A Jennifer que está aqui, a Jennifer Carina, vai fazer um trabalho de conclusão de curso com relação às práticas restaurativas no sistema escolar.
Mas, né, Jennifer, não é levar o judiciário para lá, é trabalhar de forma preventiva. Isso tem relação com o direito? Tem toda a relação com o direito. Por quê? Porque se eu trabalho preventivamente, eu previno a prática de infrações. Isso vai ter consequência no judiciário futuro na ausência, né, de procedimentos criminais ou procedimentos de todas as ordens. Exatamente, Jennifer. São exigências bem difíceis de serem cumpridas e isso faz com que desmotive todo o aparato judicial numa implementação mais segura. Isso. Proposta restaurativa, sim. Disciplina restaurativa, proposta restaurativa, pedagogia restaurativa, tudo isso, mas não justiça restaurativa. Não essa ideia de justiça restaurativa. A JRS, a Justiça Restaurativa Sistêmica, Jéssica, ela é uma proposta que eu e o professor Everaldo e a professora Márcia apresentamos em razão dessa dificuldade que nós temos em implementar a justiça restaurativa tradicional e do surgimento das práticas sistêmicas. Então, nós temos muitas práticas sistêmicas que podem ser integradas na justiça restaurativa ou na prática restaurativa. Então, o que a gente trabalha nesse livro, trabalha nos cursos e propõe é de que a justiça restaurativa, como uma visão sistêmica, é uma justiça restaurativa não excludente, porque a justiça restaurativa tradicional ela é excludente, ela é limitada. E essa justiça restaurativa sistêmica ela é includente, então ela vai trabalhar com todas as possibilidades de transformação de conflito. Então eu vou trabalhar com um ciclo restaurativo tradicional, mas eu também posso fazer um ciclo restaurativo com participação de movimentos sistêmicos ali dentro. Não constelação sistêmica propriamente dita, mas movimentos sistêmicos dentro de um ciclo restaurativo. Eu posso trabalhar com uma mediação vítima-ofensor de forma restaurativa tradicional, mas também posso trazer movimentos sistêmicos para dentro dessa mediação. O mais importante é isso. Quando eu trabalho com eu não preciso olhar o vítima no ambiente. Não é considerável eles estejam juntos. Então eu posso trabalhar o conflito de forma sistêmica, restaurativa sistêmica, apenas com o infrator ou apenas com a vítima. E a gente sabe, a partir da percepção sistêmica, que esse movimento que foi feito com esse infrator, ou com esse infrator na visão da lei, né? Porque isso já não é como a gente taxar alguém de infrator ou vítima em razão de todas as questões sistêmicas que envolvem. Mas eu consigo fazer um movimento sistêmico com esse autor do fato e esse movimento sistêmico ele se desencadeia para todos os demais sistemas familiares dele. Então, isso é a justiça restaurativa sistêmica, é você conseguir trabalhar de forma sistêmica e restaurativa com todos os sistemas familiares que estão envolvidos naquilo ali, sem a necessidade de você ter todas as pessoas reunidas no mesmo ambiente. Então, a justiça restaurativa sistêmica, ela me dá uma margem muito grande, ela é muito rica para que você possa conseguir achar mecanismos apropriados para a transformação de conflito. Eu não sei se tu já lesse esse livro ou não, mas seria interessante dar uma lida até para você entender essa questão desse marco teórico que a gente apresenta. Sim, há muita resistência. Tudo que é novo é resistente. A própria justiça restaurativa tem resistência porque é nova. Tu imagina a JRS. A JRS, a gente já ultrapassa a justiça restaurativa que ainda nem nasceu. Então, olha só, a gente está apresentando uma proposta que ela suplementa a justiça restaurativa que ainda não nasceu. Então, logicamente que nós vamos ter resistência sim. Mas isso com o tempo vai se acalmar, isso com o tempo as coisas vão sendo compreendidas. E se você prestar atenção, Jéssica, que fez a pergunta específica, se você prestar atenção, o que o judiciário está fazendo é a justiça restaurativa sistêmica. Quando eles fazem círculos restaurativos com Maria da Penha, quando eles fazem oficinas sistêmicas com qualquer situação, isso é justiça restaurativa sistêmica. Só que eles não sabem que estão fazendo justiça restaurativa sistêmica. Porque o que eles não estão fazendo é justiça restaurativa tradicional. Eles estão fazendo tudo, menos a justiça restaurativa tradicional. Mas isso é por falta de conhecimento.
Então, pessoal, mais algumas questões que a gente pode discutir? Alguma dúvida? A ideia é a gente fazer 50 minutos de vídeo, temos mais alguns minutos aqui ainda. Eu agradeço então a vinda de vocês até aqui, né? É um assunto que precisa ser falado muito ainda. Tem muita coisa que precisa ser esclarecida, tem muita coisa que precisa ser dialogada ainda, mas todo momento é momento para a gente discutir de forma crítica construtiva essas questões aí sobre justiça restaurativa. Exatamente, Everaldo. Além das práticas sistêmicas, a JRS ela tem um olhar diferenciado para o facilitador, né? A gente trabalha muito com a questão do cuidado com o facilitador. Ele precisa ter um cuidado especial com relação a ele mesmo, senão ele não consegue chegar ao mundo do outro, né? Que é uma matéria específica do professor Everaldo. E se eu não chegar no mundo do outro com cuidado, eu acabo com o mundo do outro, porque muitas vezes o meu mundo está complicado. Então, é um olhar também e com muito cuidado para o autocuidado que o facilitador precisa ter. Se a gente entrar na questão do facilitador, é um outro problema, porque nós estamos tendo núcleos de justiça restaurativa nos judiciários sem facilitadores formados, sem pessoas habilitadas para fazerem isso, tá? Para fazer a facilitação. Então, nós temos material humano, pouco material humano, e o material humano que está sendo formado pelas academias judiciárias são materiais são pessoas que não passam de tradicional. Mas para a necessidade do conhecimento do mediador. Luane, lá fora, JRS, eles trabalham com a JR no modelo da ONU, tá? É um modelo mais tradicional. Mas só que tem uma regulamentação mais específica, então é mais fácil de entender o que é a justiça restaurativa lá. Nós temos essa incompreensão por falta de uma modelagem legal aqui. Exatamente, Jéssica. O problema da formação que é exclusiva, né? O judiciário não aceita formação fora do que dos cursos que o judiciário dá. Esse é um problema. Obrigado, Ana. Um abração. Saudades de ti lá em Portugal. Tiramos várias fotos lá no dia da defesa, né? A Ana é uma pessoa maravilhosa que me deu muito apoio lá quando eu fui para lá. De coração, Ana. Um abração para ti. Ok, pessoal? Sim, tu estava lá presente. Tu e a tua irmã, né? Então, acho que é isso. Tem alguns outros temas aqui, mas eu não quero adiantar. Eu vou deixar para trabalhar na próxima live, porque aí nós vamos trabalhar com a questão das crises de fonte da justiça restaurativa, que é algo mais que a gente sabe quando termina, porque tem questões legais aí, constitucionais aí, bastante sérias para serem debatidas. Beijo para todo mundo. Cláudia, Londrina. Cláudia já faz círculo restaurativo lá há muito tempo com a Guarda Municipal. Então vamos encerrando por aqui, pessoal. Beijão a todos, tá? Obrigado por estarem aqui. Deixarem a família um pouquinho de lado para vir acompanhar, agradeço, e vamos conversando. Vamos ver, Luane, se der tempo de publicar o artigo, daí a gente vai trazer o tema para dialogar aqui. Jéssica, políticas públicas da JR. Primeiro a gente precisa ter políticas legislativas sobre a JR, porque se não tiver base legal, você não consegue fazer política pública. Então vamos começando pelo começo.